Olha aqui, o tema exatamente desse painel que eu tive a satisfação de moderar, não sou especialista no assunto, mas apenas um moderador no caso aí, mostrou à sociedade, pela exposição que foi feita pelo embaixador Tolentino e pelo Dr. Pedro Calado, não apenas a importância, mas a dimensão trágica desses acontecimentos, ou desse fenômeno, desse problema. Não é? De fato, é o grande drama do mundo de hoje. Talvez aumentado a partir da lente de determinados países, né? Claro. Porque, no fundo, embora seja um problema humanitário da maior gravidade, do ponto de vista, digamos assim, proporcional às populações cujas portas esses refugiados batem, não é tão grande assim, né? Quer dizer, se você imagina a quantidade de refugiados, que é muito grande, claro, em termos absolutos, sobretudo para eles, coitados, que chegam à Europa, por exemplo, que chegaram à Europa de 2015, sobretudo para cá, comparado com a população da Europa, é praticamente nada. Quer dizer, são 500 milhões de habitantes aqui na Europa. Então, se houver um pouco mais de compreensão, de boa vontade, de aceitação desse problema que não foi criado por eles, são problemas quase que de natureza incontrolável muitas vezes, né? Mas, maior parte das vezes, fruto exatamente, estou compreendendo, das guerras, não é? De uma política egoísta, de uma falta de solidariedade humana, de uma insensibilidade para com o sofrimento alheio. Não é como se isso não fosse com a gente, isso é uma coisa lá na África, lá não sei onde, na Ásia, lá na Síria. Ou seja, mas todos nós temos que ter um pouco mais de consciência de que tudo isso reflete diretamente sobre a nossa acessibilidade. De modo que, inegavelmente, é um problema gravíssimo e a solução não é fácil. É de longo prazo, e eu estava mencionando justamente na introdução que fiz nesse painel, eu estava mencionando um depoimento impressionante do Zygmunt Baum. Agora há pouco, foi feito no ano passado, numa montagem, inclusive, de um vídeo da TV Al Jazeera, em que ele falava exatamente sobre isso. O medo que tem a população dos refugiados, quer dizer, o medo que tem dos refugiados das populações que recebem. E preconceito. E preconceito, claro. Aí você tem tudo, né? O preconceito que já existe mesmo fora desse contexto, né? Mas que se agrava, evidentemente, com esse contexto na medida em que pressionam as coisas. O medo de perder a sua própria posição, de perder o seu emprego, de perder, enfim. A palavra refugiado, não é como a palavra imigrante, muitas vezes tem conotação assim muito pejorativa. E o pior, como dizia o embaixador Tolentino, o pior, estão compreendendo, é que numa visão de perspectiva, a coisa está piorando, não está melhorando. Entende? Portanto, é um problema gravíssimo que temos que, obviamente, está compreendendo, lutar contra ele para ver se pelo menos a gente consegue minorar o sofrimento dessa gente toda. Né? Qual o contributo, em última instância, da CPLP para tudo isto, para minorar um pouco essa questão, né? Eu acho que é aquilo que nós sabemos sempre. Primeiro, aproveitar a própria experiência nossa. Ele estava mencionando, por exemplo, a questão de Moçambique, né, em certo momento, histórico, recente, a questão de Angola. Então, são países muito sofridos, não é, com relação a essa coisa toda. Portanto, tem que ter uma sensibilidade especial para isto. Por outro lado, a questão da educação, lógico. Nós temos que educar os nossos países, temos que educar. Mas isso não é só por conta desse problema, mas evidentemente porque isto é a base de tudo. Né? E livre circulação? Eu queria chegar lá, a questão da livre circulação, que é um problema sério na CPLP, nós sabemos disso. Agora, sabemos também que é quase insolúvel esse problema, do ponto de vista, digamos assim, integral, a solução integral para esse problema. Por quê? Porque o principal, talvez, questão que nós temos aí, a principal questão é justamente o fato de Portugal não dispor da sua própria soberania, está compreendendo, nessa questão. Lógico, Portugal faz parte de uma coisa chamada União Europeia, não é?
Schengen é que manda em tudo isto. Não é? Cada país também tem o seu contexto subregional. Também subregional, sim. Mas acontece que, do ponto de vista de migrações, do ponto de vista de mobilidade, não é? Um país como o Brasil, por exemplo, não tem problema nenhum e não se necessita nenhum, está compreendendo nenhum visto para ir ao Brasil, dos países da CPLP, mas para vir a Portugal, sim. Ou seja, por causa do Schengen, por causa da União Europeia. Então, nesse ponto, nós temos que ser muito realistas e temos que criar, então, alguns instrumentos para, digamos, não bypassar, não ludibriar, está compreendendo o que está aí, mas para facilitar um pouco. Por exemplo, já se fez isso, está se fazendo a questão dos estudantes, não é? Facilitar convênios através de convênios universitários, entre universidades, acadêmicos, etc. E tal. Hoje, por exemplo, eu estive agora, semana passada, 15 dias atrás, no Algarve, fazendo uma palestra lá em Faro, na Universidade de Faro. Fiquei sabendo que na Universidade de Faro, nesse momento, tem 400 estudantes brasileiros. Entende? Isto é uma coisa extraordinária. Isso, há poucos anos atrás, era impensável. São 400 estudantes brasileiros. Quer dizer, aqui na lusófona, a quantidade de estudantes de outros países da CPLP, lusófonos, também é muito grande. Ou seja, é uma coisa que a gente tem que ir pouco a pouco, cada vez mais, procurando pequenas brechas, para minorar também esse problema, que é fundamental que seja resolvido, claro, que é o problema de uma migração, uma liberdade maior de circulação interna dentro dos nossos países.